Salve, salve, meu povo, tudo bem? Como andam os nossos estudos? Não está estudando? Agora, veja só. Você não está estudando agora, mas tem de lembrar que o teu concorrente está estudando, viu? Presta bem atenção. Enquanto você está descansando, praia, passeio, cineminha, o teu concorrente está ali, ó, ralando, trabalhando, estudando, fazendo questões. Vamos prestar atenção, homem. Não é assim? Temos que estudar, temos que dar carga. Para um pouquinho, mas a carga tem que ser dada, tá bom? O nosso assunto hoje será verbos. E é um assunto que cai em quase todas as nossas provas. É um assunto que não pode passar despercebido. É um assunto que tem que ser exercitado. Por que isso? O nosso grande calo é o verbo. Não é assim? Muitas vezes, quando nós trabalhamos ali aquela palavrinha, eu preciso entender por que é o verbo, como eu classifico aquele verbo, de que forma aquela construção se apresenta numa determinada oração. Eu preciso saber a correlação verbal, qual é o tempo verbal, qual é o modo verbal e por aí vai. E é exatamente aí que a banca vai tentar te surpreender. É exatamente aí que a banca vai tentar te derrubar. Mas, como você vai começar a estudar, vai começar a dar a carga, a banca vai tentar, mas não vai conseguir. Não é assim? Vamos lá? Material. Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Verbos. Vamos ver. Definição. Verbos são palavras variáveis que exprimem ação, fenômeno, estado ou mudança de estado. Isto é, exprimem o que se passa, situando o fato no tempo. Preste bem atenção, vejam só. Quando ele diz que o verbo é aquela palavra que expressa ação ou estado, esta construção é muito importante, uma vez que eu vou precisar desta situação para levar meu verbo à sintaxe, tá bem? Por que isso? Verbo é a unidade que compõe a tua oração, ou seja, só existe oração se houver um verbo. A ausência do verbo determina que há a ausência da oração. Aí você se questiona, se não há oração, a frase, sim, a frase porque a nossa frase pode ser verbal, que é a oração, ou nominal, que é aquela frase sem verbo. Quando eu digo a você salve, salve, quando eu digo a você bom dia, boa tarde, boa noite, olá, psiu, alô, todos são exemplos, então, de frases nominais, devido à ausência do verbo. A partir do momento em que esta frase te apresenta um verbo, passa a ser frase verbal ou simplesmente oração. O que vai acontecer? Você tem que saber classificar o verbo, porque futuramente, quando se trabalhar uma sintaxe, você tem que classificar o predicado exatamente em cima desse verbo. Perceberam? Eu tenho que saber classificar o verbo para saber classificar o meu predicado. Isso aí é uma relação. Se eu não sei verbo, eu não sei predicado. E não mais, você precisa saber verbo para saber sintaxe. A sintaxe, de uma forma geral, vai te pedir o teu conhecimento no verbo, tá bom? Então não esquece. Vamos trabalhar com afinco, vamos estudar muito, 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 sem esquecer do vizinho, não é isso? Sem esquecer que o vizinho está ali, ó, só ralando, só exercitando e você no bem bom. Faz isso não. Vamos começar a trabalhar, vamos começar a estudar e vamos começar a fazer os nossos exercícios, tá certo? Vamos ao nosso material. Todos estudam para que passem em um concurso. Percebam, quando eu digo todos estudam para que passem, esta construção expressa então uma ação. Ixi, ficou feio. Deixa eu apagar aqui direitinho, vai ficar bem bonitinho. Deixa eu apagar, senão o Felipe vai brigar comigo. Então vamos lá. Ação, muito bom. Cá abaixo eu digo chove lá fora. Presta atenção. O verbo quando indica fenômeno da natureza, olha aí. Fenômeno da natureza. Também é um exemplo de oração, claro. Agora prestem bem atenção. Quando nós falamos em verbos que indicam fenômeno da natureza, é muito importante que você tenha conhecimento de que há a presença do verbo, há a presença da oração. Perfeito! A nossa unidade oracional é composta por um sujeito, um verbo e um complemento. Isso aí é a base. Mas existem algumas relações em que este verbo vai te dizer se quer ou não a presença do sujeito. É o caso deste verbo quando ele indica fenômeno da natureza.
Ao indicar fenômeno da natureza, você tem uma ação, mas não tem o executor da tua ação, ou seja, você não tem aí o sujeito. Não que o sujeito seja precisamente o executor da ação, presta bem atenção. Existe uma outra relação que executará também a ação verbal. Nós veremos isso aí um pouquinho mais à frente. Mas, quando você tem o verbo expressando tal fenômeno, ou seja, o fenômeno da natureza, de uma forma, então, concreta. Por que forma concreta? Porque eu posso dizer, como no teu exemplo, chove lá fora. Isso aí é um fenômeno da natureza. Mas eu posso te dizer, chovem pétalas de rosa, chovem canivetes. Não é assim? Então, o nosso verbo aí está sendo empregado em sua forma conotativa e denotativa. Então, quando o verbo, expressando o fenômeno da natureza, te der uma indicação de ideia real, a tua oração não apresenta sujeito. Neste caso, tal verbo é chamado de verbo impessoal e não pode receber a sua pluralização. O verbo impessoal é aquele que obrigatoriamente necessita de ser utilizado na terceira pessoa do singular. Não esquece isso. Verbo impessoal não traz sujeito. Se não traz sujeito, não pode ir para o plural. Aí você se questiona, para que isso vai me servir? Para a sintaxe. Existe uma relação chamada de concordância verbal. Essa concordância te diz, em regra geral, que o verbo precisa flexionar para concordar com o sujeito. Aí o que é que você vai lembrar? Se não há sujeito, não há flexão. Se eu flexionar, eu erro concordância verbal. Vocês já perceberam que existem muitas pessoas que trazem o hábito de falarem da seguinte forma: fazem dias, fazem 15 anos, eu me casei fazem 15 anos. Perceberam isso aí? Fica até feio, não é? Mas as pessoas têm o hábito de falarem assim. Esta construção, levada então o verbo à sua pluralização, faz com que eu erre, consequentemente, concordância verbal, uma vez que o verbo é impessoal, indica fenômeno da natureza, ou indica tempo decorrido, ou o verbo haver no sentido de existir. Estes verbos não podem receber pluralização. Se liga nisso. Não podem receber pluralização, tá bom? Eu vou estar sempre dizendo a você, o que vai acontecer com esses verbos? O que acontece? Não podem receber pluralização. Repete, por favor. Não podem receber pluralização. Não esquece isso, tá bom? Vamos lá, nosso material. Maria está feliz. Olha só, quando eu falo que Maria está feliz, este verbo, ao contrário de estudam, passem e chove, expressa um estado que pode ser modificado. Por esse motivo, este verbo indica mudança de estado, tá certo? Lá em nossa sintaxe, o verbo que expressa um estado, seja ele permanente ou modificado, será chamado então de verbo de ligação. Conhecem? Lembram dele? Então, qual é a função do verbo de ligação? Expressar o estado e ligar então este estado à sua referência, que no caso é Maria, a referência, e feliz, o estado. Então, não vamos esquecer, o verbo expressa ação, ou estado, ou fenômeno da natureza. Lembrando que todo verbo, quando indica fenômeno da natureza, não vai apresentar sujeito. Então, neste caso, ele não pode flexionar. Aí você se questiona, mas quando eu digo chovem canivetes, por que aí o verbo chover sofreu alteração? Porque, na verdade, não cai canivetes do céu, não é? Não há nenhuma possibilidade de chover canivete. Então, o verbo aí está sendo usado no seu sentido figurado. Quando usado em seu sentido figurado, obviamente você terá sujeito, que é canivetes. Daí a flexão para o plural do verbo. Atenta a isso, tá? Presta atenção para não perder uma questão bobinha, tá bom? Então, vamos lá, nosso slide. Construção dos verbos. Vejam só. Toda palavra em nossa língua precisa de um radical. Esse radical é a parte invariável que dará origem, então, a tais palavras, que podem ser nomes ou podem ser verbos, não importa. O importante nesta construção toda é que existe um radical, porque sem radical não há verbo, não há palavra, não há nome, tá bom? Então, o radical é a origem das nossas palavras, das palavras da nossa língua, seja nome ou sejam verbos, tá bom? Presta bem atenção. Existem palavras que são construídas em cima de um radical, ou seja, o radical
constitui tal palavra, que é o caso de flor, por exemplo. Flor é um radical. Aí você se questiona, por que então eu chamo de radical? Porque é a partir da palavrinha flor que eu vou dar origem a outros vocábulos. Floresta, florista, floricultura, percebendo que todas as construções apresentam o mesmo radical. Então, se apresentam o mesmo radical, as palavras que apresentam o mesmo radical são chamadas de palavras cognatas. A mesma coisa acontece com o adjetivo, por exemplo. Eu tenho a palavra feliz, que é um adjetivo, e posso, a partir do adjetivo, grafar infeliz, infelizmente, felicidade e por aí vai. Então, tanto o nome quanto o verbo necessitam de um radical para ter a sua origem. Então, nesta construção, eu tenho também o meu radical. Vamos lá, material. Construção dos verbos. Todas as formas do verbo se emanam pelo radical, ou seja, iniciam pelo radical. Radical é a parte invariável que lhes dá a base comum de significação. É a partir do radical, então, que eu vou classificar os meus verbos, tá certo? Então, é a partir do radical que eu vou dizer, por exemplo, que um verbo é um verbo regular. Eu vou dizer que o verbo é um verbo irregular. Ah, bom, tá chegando, não é? Olha só, o que é um verbo regular? É aquele verbo que apresenta em todas as construções o mesmo radical. O que é um verbo irregular? É aquele verbo que sofrerá alteração no radical ou na desinência. Aí você se questiona, e o que é desinência? Vamos ver? Materialzinho, vamos lá. Quando eu falo em verbo, né, o verbo então é a minha estrutura, é a minha palavra em si de uma forma geral. Este verbo vai te apresentar o radical, né, que é a partir do radical que dá-se origem então à palavra, que seja então um nome ou um verbo. A este radical eu acrescento a vogal temática, né, que é marcada pelo A, é marcada pelo E, é marcada pelo I, tá? Função da vogal temática é indicar qual é a conjugação verbal, seja então a primeira, é segunda e terceira. Aí você agora pensou no verbo por, não é? E a que conjugação pertence o verbo por? O verbo por apresenta como vogal temática a segunda, ou seja, a letra E. O verbo por é o verbo derivado da expressão poer, do verbo poer, que entrou em desuso. Daí as expressões poente, galinha poedeira, tá certo? Então, o verbo por pertence à segunda conjugação. Vamos lá. Quando eu junto radical mais vogal temática, tem-se então o tema, dá-se então origem ao tema. Quando eu tenho o meu radical, tenho a vogal temática e tenho um tema, consequentemente, eu terei as desinências, que têm a obrigação de indicar o modo, se o modo então é indicativo, subjuntivo ou imperativo, eu tenho o modo, e tenho o tempo, que neste caso é indicado pelo presente, pretérito ou futuro. Então, a função da desinência modo temporal é indicar o modo e o tempo, tá bom? Vamos lá. Desinência número pessoal. Quando eu falo em número, eu indico se esse verbo se encontra no singular ou no plural. E quando eu falo em pessoa, eu indico então se é a primeira, a segunda ou a terceira, certo? Deixa eu só consertar isso aqui, ficou muito feio. Vamos consertar isso aqui. Então, as desinências têm a função, então, aliás, as desinências são acrescidas ao tema com a função de indicar tempo, modo, número e pessoa. Valeu? Vamos ver como é que isso aí é aplicado em uma construção, em um verbo. Vamos ver. Olha aí. Eu trago então o verbo enterrávamos, tá? Enterrávamos. Vou marcar. Presta atenção. A minha base é ter. Se é a minha base, eu chamo de radical. Perfeito? Ao radical, eu vou então acrescentar os elementos mórficos, que são as unidades que irão compor o nosso radical.
tá certo? Então, aquilo que eu acrescento antes do radical, nós chamamos então de prefixo. Olha aí, eu acrescentei ao radical um prefixo. Aqui é um verbo. Na sequência, eu tenho este a, que indica que o verbo está na primeira conjugação. Então, se indica que o verbo está na primeira conjugação, este a será a minha vogal temática. Presta bem atenção. Se eu juntar, então, a vogal temática, que está aqui, mais aqui, mais o ter, que é o nosso radical, nós teremos, vou puxar uma setinha para cá, nós teremos o tema, tá bom? Então, eu tenho radical, tenho prefixo, tenho tema e tenho a vogal temática. A partir do momento que eu marco o tema, aqui ó, tudo aquilo que eu acrescentar ao tema será a minha desinência. Percebam, o mos indica a você que esta desinência está a te mostrar a pessoa, que é a primeira, e o número, que é o plural. Sendo assim, esta número 5 é a desinência número pessoal. E aquela que nos sobra, que é a 4, será a desinência modo temporal. Ou seja, o modo aqui é o indicativo, enterrávamos, é uma certeza. E o tempo, presta atenção, eu enterrava, tu enterravas, ele enterrava e nós enterrávamos, é pretérito, tá certo? Cada unidade desta corresponde, então, a um elemento mórfico. E esta construção é muito importante. Valeu? Vamos ao próximo, continuando. Alguns conceitos são muito importantes. Muito. Por que isso? Às vezes eu tenho que entender o que é um verbo em sua forma risotônica e um verbo em sua forma arrisotônica. Nessa construção, o que é que eu digo a vocês? Todo verbo em sua forma risotônica apresenta a sílaba que é pronunciada com maior intensidade no radical. Opa, olha aí, presta atenção. O verbo aqui é reclamar. O meu radical está aqui, ó, a base, né? Aquela construção que me dá origem. Quando eu pronuncio o verbo reclamar, percebam então que a minha sílaba tônica é o clã. Por este motivo, o verbo reclamar é o verbo em sua forma risotônica, porque o clã aqui é a minha sílaba tônica. Quando eu tenho a forma arrisotônica, a sílaba tônica, a pronunciada com maior intensidade, cairá então fora do radical. Percebam, o meu verbo aqui é conservar, tá? O meu radical é conserve, é meu radical. Quando eu pronuncio então o verbo conjugado, conservarem, olha só, o meu radical vai até aqui, não é? A minha sílaba tônica, a minha sílaba pronunciada com maior intensidade, caiu então fora do radical, caiu em uma desinência. O que não aconteceu com o verbo reclamar. Percebam que o clã, que aqui está, é a minha sílaba tônica. Então, risotônica, a sílaba tônica cai no radical. A risotônica, a sílaba tônica recai fora do radical. Isso aí é muito importante, tá bem? Continuando, vamos lá. A partir do momento em que você tem conhecimento do que é um radical, você também terá possibilidades de, então, de classificar um verbo. Lembra, eu acabei de dizer o que é você. Quando eu digo que um verbo é, então, regular, este verbo será conjugado da mesma forma, da mesma maneira, não sofrerá nenhuma alteração em seu radical e em todos os tempos e em todos os modos. Quando eu falo que este verbo sofre alteração, então esse verbo passa a ser chamado de irregular. Um exemplo, o verbo amar. Eu amo, eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, eu amarei, tu amarás. Se eu amasse quando eu amar, as construções
apresentam o mesmo radical, ou seja, o radical não sofre alteração. Agora, prestem atenção no verbo medir. A partir do momento em que eu conjugo o verbo na primeira pessoa do singular, do presente e do indicativo, eu meço, eu já percebo que houve aí uma mudança, então, no radical. Não importa qual a pessoa, não importa qual o tempo. Houve a mudança, o verbo, então, é irregular. A partir do momento em que este verbo é classificado como irregular, prestem bem atenção. Não somente o radical sofrerá alteração, a desinência também sofrerá. Isso implica dizer que, se eu tenho um verbo irregular, a minha alteração pode ser tanto no radical como na desinência. Por exemplo, eu penteei, não é? É comum nós falarmos eu passeei, eu penteei, não é? Eu freiei. Então presta bem atenção. Ninguém eu penteei, não, eu penteei, eu passei. O dobra. Por esse motivo, os verbos pentear, passear, homenagear são chamados de verbos irregulares. Valeu? Vamos lá? Questão. Provinha não, questão. Material. Vamos lá. Classificação dos verbos. Os verbos classificam-se em regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Começando então com os verbos regulares. Vamos lá. Verbo regular é aquele cujo radical, olha aí, gente, permanece igual em toda a sua conjugação. Quando ele fala em toda a sua conjugação, equivale a dizer a todos os tempos e todos os modos, tá bom? Vamos lá. Eu canto, tu cantas, nós cantávamos, eles cantariam, se ele cantasse. Então, aí eu tenho os verbos conjugados em alguns tempos e em diferentes modos, tá? Então, o que acontece? É chamado de verbo regular quando, independente de tempo, de modo, ele será aplicado com o mesmo radical, tá bom? Vamos lá. Verbos irregulares. Então, verbo irregular é aquele que, ao ser conjugado, sofre alteração em seu radical. Chamando a atenção de vocês para a seguinte questão. Não somente no radical, pode acontecer de sofrer na desinência também, tá certo? Então, verbo irregular é aquele que sofre alteração ou no radical ou na desinência. Vamos aos exemplos. Eu sei, ele soube. Perder, eu perco. Fazer, eu fiz, eu faço. Sofrer alterações no radical. Então, eu tenho aí exemplo de verbo irregular, tá bom? Vamos lá. Verbo chamado, então, de anômalo. É aquele que apresenta falhas, lacunas em sua conjugação. São só dois. Os verbos ser e ir. Na verdade, eu ainda vou mais um pouquinho à frente. Os verbos ser e ir são chamados de anômalos porque apresentarão um radical para cada conjugação. É por esse motivo que eles são chamados de anômalos também. Percebam, os verbos regulares, eles apresentam o mesmo radical, né? Não haverá nenhuma alteração. Os verbos irregulares apresentarão a alteração, nem que seja em apenas uma pessoa. Já os verbos anômalos, eles apresentarão um radical para cada conjugação. O verbo ser, por exemplo, eu sou, presta bem atenção, eu sou, tu és, ele é. Eu tenho 3 radicais. Nós somos, vós sois, eles são. Perceberam? Cada pessoa apresenta um radical diferente. Por este motivo, o verbo ser é um verbo anômalo, tá bom? Vamos lá. Verbo abundante. Olha só, quando a gente compra um material para limpeza de nossa casa, aí ele diz assim, em contato com os olhos, lavar com água em abundância. O que significa algo em abundância? Aquilo que é muito, não é? Então, o verbo abundante não é porque ele seja muito, mas porque ele apresentará 2 formas de conjugação em uma construção, tá bom? Por exemplo, o particípio. Particípio é uma forma nominal. Eu tenho o particípio chamado de regular e de irregular. Então, o particípio é um verbo abundante. Eu posso te dizer, eu tinha pagado as contas e eu posso te dizer, as contas foram pagas por mim. Então, isso implica também colocarmos que o verbo pagar é um verbo abundante, não é? Ele é particípio. Então, ele é abundante, uma vez que eu posso falar pagar, pagamos, ou eu tinha pagado,
ou eu posso dizer as contas foram pagas. São particípios, tá? É o particípio regular, então irregular, então o verbo pagar, aí como particípio, é um verbo abundante. Então, quando eu chamo de verbo abundante, é porque eu tenho duas formas de apresentação. Vamos ver o que é que diz o nosso exemplo. Faze ou faz. O verbo fazer no imperativo afirmativo, quando usado na segunda pessoa, no tu, é abundante. Olha só, eu posso dizer faze tu ou faz tu, tanto faz, é um verbo abundante. Lembra, verbo abundante é aquele que se apresenta com mais de uma construção. Vejam só, vamos ao nosso exemplo. Eu posso, então, conjugar, vou aproveitar esse espaçozinho aqui, olha, eu, ei, verbo haver, tu has, ele há. Seguindo, nós havemos, vós haveis, eles hão. Percebam, aqui eu tenho a conjugação do verbo haver no presente do indicativo. Eu posso também dizer isso, ó. Nós havemos ou nós hemos. Vós haveis ou vós eis. Com estas duas construções, classificaremos então o verbo haver, além de ser um verbo irregular, né? Além de ser um verbo irregular, também é um verbo abundante. Aí você pergunta, mas o verbo pode apresentar duas classificações? Pode. Você pode ter um verbo irregular, que é o caso do verbo haver, e você pode ter o mesmo verbo como irregular como um verbo abundante, porque ele se apresenta aí com duas formas de construção, tá bom? Vamos lá. Em geral, essa abundância é expressa nas formas do particípio também, o que eu acabei de falar. Matado e morto, imprimido ou impresso. Aí você agora se questiona, mas o imprimido está certo? A professora falou pagado. O pagado está certo? Está sim. Nós é que temos o hábito de acharmos que aquilo que soa muito bem aos nossos ouvidos, aquilo que é o bonitinho da forma que eu escuto, é o certo. E nem sempre é assim. Ao falarmos eu tinha pago, alguns gramáticos já estão aceitando esta construção. Mas, se eu for em cima da regra, a expressão eu tinha pago está errada, uma vez que o verbo ter é um verbo que exige o particípio regular. Então, eu tinha pagado. A mesma coisa acontece com o verbo imprimir. Eu tinha imprimido os documentos. Diz aí de com força que está certo. Mas isso aí é assunto para uma próxima aula, tá certo? Próximo slide, vamos lá. Verbos defectivos, isso mesmo, são aqueles verbos que apresentam um defeito, tá? Estes defeitos se apresentam de dois tipos. Quais? O verbo não possui a primeira pessoa do singular, tá? Que é o caso do verbo explodir, abolir, colorir, delinquir. São verbos que não apresentam a primeira pessoa, só são conjugados a partir da segunda. Ou são verbos que apresentam apenas a primeira e a segunda pessoas do plural, que é o caso do reaver. Veja só, vamos a um slide branco. Eu vou escrever no meu slide e você vai escrever no seu caderno, tá certo? Vamos lá, vejam só. Conjugação do verbo haver. Eu hei, tu has, ele há. Nós havemos, vós haveis, eles hão. Perfeito. Então, eu tenho aí o verbo haver conjugado no presente do indicativo. Muito bom. Preste bem atenção. Existem verbos que são conjugados da mesma forma que um primitivo. Estes verbos são chamados de verbos derivados. Só existe um verbo derivado se este verbo derivado for conjugado da mesma forma que o primitivo, tá certo? É o caso do verbo reaver. O verbo reaver é um verbo derivado do verbo haver. Percebam que na nossa questão, eu classifiquei o verbo reaver como um verbo abundante. Por que isso? Além de ele ser um verbo derivado do verbo haver, ele só pode ser conjugado nas pessoas que apresentam a letra V. Escreve aí. O verbo reaver só pode ser conjugado nas pessoas que apresentam a letra V. Isso implica dizer o seguinte, vamos ao material, slide. Olha só. Eu quero conjugar o verbo reaver.
Desta forma, se o verbo reaver é derivado do verbo haver, eu irei conjugar da mesma forma, mas somente nas pessoas que trazem a letra V. Então, a primeira não existe, olha só, a segunda não existe e a terceira pessoa do singular não existe. Agora, olha, deixe-me marcar, mudar a cor da canetinha, só para ficar bonitinho. Cor da tinta, mas eu toda vez apanho nisso. Vamos lá. Marca aí, ó, letra V e letra V. Então, em minha conjugação, olha só, se o verbo é havemos, então, vamos lá, eu terei, olha, reavemos. A vez, eu terei reavez. Voltando ao vermelhinho, cor da tinta, vermelho, voltei. Percebam que o ão não apresenta o V, então o verbo reaver também não é conjugado. Então, o que acontece? O verbo reaver é um verbo derivado do verbo haver, mas conjugado, anota aí, vice no teu caderninho, conjugado apenas nas pessoas que trazem a letra V. Por este motivo, ele é derivado e é defectivo, ou seja, apresentou um defeito. Aí você se pergunta, e nos demais tempos, o que vai acontecer? Nos demais tempos, o verbo reaver será conjugado em todas as pessoas, uma vez que todas as pessoas apresentam a letra V. Houve, reouve. Havia, reavia. Houvera, rehouvera e por aí vai, tá bom? Voltando ao nosso material, vamos lá. Verbo pronominal é aquele verbo que é apresentado, é conjugado com a presença de um pronome. Ele pode ser chamado de essencialmente pronominal, que é conjugado sempre com o pronome oblíquo. É o caso do verbo queixar-se, é o caso do verbo atrever-se. Percebam, eu me queixo, eu me atrevo. Não há conjugação verbal destes dois verbos sem a presença desse pronome oblíquo. Este pronome pertence ao verbo. O verbo, então, é chamado de verbo pronominal e este pronome classificaremos como parte integrante do verbo. Sendo assim, o verbo é essencialmente pronominal porque não existe sem o pronome, tá? Agora, existe aquele que vem com o pronome, mas necessariamente não precisa existir somente com o pronome. Ou seja, ele é o acidentalmente pronominal. Ele pode acontecer em sua conjugação com o pronome ou sem o pronome. Eu posso dizer eu lembrei a festa ou eu me lembrei da festa. Qual é o grande detalhe? Se eu mexo com este pronome, se meu verbo é acidentalmente pronominal e eu mexo com este pronome, lá na frente eu vou mexer com regência também. Muito cuidado quanto a isso, tá? É comum as pessoas falarem assim, poxa, não é que eu esqueci das chaves? Não, errei. Eu esqueci as chaves. Eu só posso utilizar a expressão das chaves, ou seja, a preposição de, se este verbo for pronominal. Eu me esqueci das chaves. Perceberam? Eu esqueci as chaves, eu me esqueci das chaves. O verbo, ele pode ser trabalhado tanto com pronome quanto sem. É por este motivo que ele é chamado de verbo acidentalmente pronominal, tá bom? Vamos ao material. Acidentalmente pronominal são os verbos, são chamados de acidentalmente pronominais, são aqueles verbos que podem, olha aí, ser conjugados com ou sem o auxílio do pronome oblíquo. É o caso do verbo lembrar-se, enganar-se, esquecer-se e por aí vai, tá certo? Vamos lá. Quanto à função, os nossos verbos podem ser classificados como verbo auxiliar, verbo principal ou verbo vicário. Neste caso, quanto ao auxiliar e quanto ao principal, eu terei que apresentar em uma construção
dois verbos, formando então uma locução verbal, e nesta locução verbal, aquele que for o último é o principal e aquele que estiver antes será o auxiliar. Vejam o exemplo. Hão de vencer todos os obstáculos. Olha só, hão de vencer todos os obstáculos. Esse daqui é o auxiliar. Esse daqui é o principal, tá? Agora, eu também posso ter um verbo principal. Jogarei bola amanhã. Está aqui. Agora, você já ouviu falar sobre o verbo vicário? Não? Veja o exemplo. Veja só. Deveria entregar o processo amanhã até às 17 horas, mas não o fez. Este verbo fazer, a construção, mas não o fez, substituiu toda a locução dita anteriormente. Esta substituição é atribuída ao verbo vicário. Ele é usado justamente para que não haja repetição nestas construções. Vejam, deveria entregar o processo amanhã até às 17, mas não entregou o processo. Eu não precisei repetir, eu utilizei então nessa sequência o verbo vicário. Então marca aí, deveria entregar o processo amanhã até às 17 horas, mas não o fez, ou seja, substituiu aí a expressão deveria entregar, tá certo? Então, nessas construções, lembra, tem o verbo auxiliar, tem o principal, a união do auxiliar mais o principal forma uma locução verbal e tem o verbo vicário. Essas construções e mais um pouquinho é assunto para a nossa próxima aula. Beijinho no coração e até mais.